Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você irá conferir a visita técnica do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro ao Metrô Rio. Os administradores do Conselho puderam conferir a sala de controles, oficina de manutenção e demais setores da entidade. O presidente Flávio Almada também fez uma palestra exclusiva para o CRA-RJ. No segundo bloco, nós conversamos com a fisioterapeuta Dani Ctieli Junqueira, que falou sobre saúde laboral. Confira agora. A convite do Metrô Rio, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro fez uma visita técnica à sede da entidade. Os profissionais puderam conhecer as instalações e uma visita guiada e a história da empresa, por meio da palestra ministrada pelo presidente do Metrô Rio, Flávio Almada. Esta é a primeira de várias visitas técnicas programadas pelo CRA-RJ. A fim de entender toda a complexidade da infraestrutura que o serviço oferecido pelo Metrô Rio possui, a visita técnica do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro também levou os administradores a 2 simuladores distintos, dos trens antigos e dos trens novos importados. Os veículos foram adquiridos recentemente pelo Metrô Rio e já passaram nos testes. A gente consegue fazer a formação completa, seja no trem Alstom Mafesa, que é o nosso trem atual, como pode ser feito também no trem CRC, que é o trem chinês, o trem mais moderno. A gente consegue simular os 2 trens em ambos os simuladores. Pode ser feito o trem Mafesa no cabinado e o CRC também. Pode ser feito o trem Mafesa no desk e o CRC também. São intercambiáveis, a gente consegue tirar o console de um e de outro e montar. O sistema vai se adequar de acordo com o trem que tiver acoplado ali, o sistema de mesa que tiver acoplado. Eu vou mostrar para vocês o primeiro desk, né? Tá nessa sala aqui. Essa sala é projetada para fazer a simulação de um condutor lá, e a gente pode ter aqui tanto uma bancada para fazer a avaliação, como pode ter uma turma sendo treinada aqui também. Tem capacidade para até 16 pessoas na sala, e a gente consegue botar uma pessoa simulando no desk e um no cabinado, e o próprio operador aqui, ele consegue operar os 2 simuladores simultaneamente, né? Tem essa condição. O ideal é ter 2 operadores aqui, 2 instrutores, para cada um tomar conta de um simulador, mas também não é problema nenhum um instrutor operar os 2 simultaneamente. Então eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o nosso desk. E eu posso simular até a condição do tempo, né? Eu posso botar chuva no trecho, eu posso colocar a simulação à noite, posso colocar fogo num canal de cabo, um carro invadindo a via, uma pessoa pulando na via, acesso indevido, funcionários trabalhando. Eu posso botar o trem com boa propulsão, pouca propulsão, boa taxa de frenagem. Eu posso botar o trem carregado, vazio. Então a gente consegue simular muita coisa, porque eu tenho uma possibilidade, tenho N variáveis para inserir aqui no sistema. Ele está pronto, porque eu já deixei pronto para vocês observarem. Então como é que funciona? Eu tenho que ter, basicamente, para o trem andar, porta fechada, encanamento carregado e freio aliviado. Foram mostrados também os modos de condução dos metrôs e o treinamento final feito dentro das cabines de controle. Todo esse processo, toda a formação dos AMVs, que nós chamamos de aparelho de mudança de via, é feito de forma automatizada. Então o sistema reconhece que aquele trem é um trem de linha 2, pela numeração dele, e forma a rota dele até a estação de Botafogo, que hoje é definido para os trens da linha 2. Então todas as mudanças dentro da via, dentro do sistema, para que esse trem chegue até Botafogo, ela é feita de forma automatizada. E nós conseguimos, através desses sistemas, acompanhar o deslocamento em tempo real do trem, como o senhor comentou. Então, qual é a função principal do primeiro nível do centro de controle? É acompanhar e garantir a regularidade dos intervalos na operação. Mas também ele tem que atuar, como o Flávio também comentou, né? Hoje nós trabalhamos com segundos.
Outros pontos visitados pelos administradores foram a oficina de manutenção dos veículos e as instalações dos controladores de tráfego. Em sua palestra sobre a história do Metrô Rio, o presidente da instituição, Flávio Almada, afirmou que o convite para a visita se deu pela importância do CRA-RJ como formador de opinião e para que os administradores possam conhecer o funcionamento do Metrô Rio por trás dos trilhos. Essa oportunidade de recebê-los é muito importante para nós, porque é uma forma da gente interagir com vocês que são grandes formadores de opinião. Vocês vão poder vivenciar aí em algumas horas o que é o metrô. Poucas pessoas conhecem o metrô por trás, do back-office, por trás do palco, o que é feito por trás, para que as pessoas vejam aí 1 milhão de pessoas por dia. Nós estamos aí praticamente 1 milhão de pessoas por dia usando o metrô e não se imagina o que existe de trabalho, de pensamento, de estratégia, de gestão, de liderança por trás, para que você tenha 1 milhão de pessoas andando aí ao dia. Flávio Almada também enfatizou que é vital existir uma malha em todos os modais, para que a população seja completamente atendida. Mobilidade é uma responsabilidade de governo, de Estado. São políticas públicas de mobilidade e de uso de ocupação de solo. Aqui inverte as coisas. Aqui no Brasil, a empresa privada, pela ausência, como volto a falar, vácuo não existe, pela ausência, acaba as empresas privadas que têm que se antecipar e ficar fazendo política pública de transporte. Para o futuro, o presidente Flávio Almada garante que já são pensadas várias mudanças e melhorias para os serviços do metrô. Qual é o maior concorrente do metrô hoje, no Rio de Janeiro? Não é ônibus, é a paisagem do Rio. É covardia. Vocês vão na Europa, todo mundo já foi, certamente, você vai na Europa, aquele frio, quando você entra, se bem que na entrada aquele vento frio, mas quando você entra no metrô, aquilo é quentinho. Então é gostoso andar no metrô, porque você sai da neve, você sai do tempo frio. Agora, aqui é covardia. Você deixar de andar olhando aquela praia, aquelas coisas bonitas da praia e andar debaixo da terra é covardia. Hã? Num dia de sol, sai do sol. Num dia de sol. É uma competição muito, é injusta. No inverno fede, É verdade, mas é injusta. Então eu tenho que de alguma forma trazer, e a ideia é essa, trazer serviços, trazer facilidade para dentro das estações. Então as estações vão mudar muito. E hoje nós vamos conversar com a fisioterapeuta da Nictiele Junqueira Calemã, que é especialista em geriatria, em saúde, em segurança do trabalho. Tem um trabalho de terapia manual, postural e coluna, uma série de questões da área de saúde que o administrador precisa saber na sua empresa. Tudo bem, Nictiele? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui conosco. Nictiele, fala um pouquinho pra gente qual a importância do trabalho, da segurança do trabalho nas organizações. Na verdade, todas as empresas elas têm que priorizar a qualidade de vida do seu funcionário, a qualidade de vida do trabalhador. Dentro de saúde e qualidade de vida, relacionada ao ambiente laboral, ao ambiente de trabalho, há a necessidade do conhecimento, por exemplo, do ambiente ergonômico. Muitas vezes o seu funcionário ele pode ter uma sobrecarga de trabalho ou, às vezes, só pela própria postura da execução do trabalho dele naquele momento, ele pode ter lesões.
né, decorrentes da própria função dele. Nós temos patologias típicas específicas. Por exemplo, o digitador, ele corre um sério risco por causa dos movimentos repetitivos, né? Então, existem as lesões por movimentos repetitivos. O pessoal que trabalha com telemarketing tem problema do uso da voz, o uso da audição. Então, nós temos que priorizar a qualidade de vida do funcionário dentro do ambiente de trabalho. E o que a empresa precisa fazer? Precisa mudar os móveis? Precisa promover atividades laborais? Precisa fazer palestra de acompanhamento? Qual é a parte que cabe à empresa junto ao funcionário na segurança do trabalho? A CIPA, a Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, né, ela sempre vai estar orientando. Geralmente ela tem um técnico em segurança do trabalho responsável e mais a comissão que vai estar orientando a empresa nessa área. Mas há necessidade de saber a que se desenvolve aquela empresa. Por exemplo, um ambiente de escritórios, por exemplo. Nós temos que pensar que uma pessoa de 1,50 m, ela não tem a mesma disponibilidade de mobiliário, o mesmo layout, que uma pessoa de 1,80 m, né? Então, os móveis, eles têm que ser o mais adaptáveis possível e quando você tem ele tem que ser adaptável à tipologia física da pessoa. Então, por exemplo, a cadeira ela tem que ter vários níveis de regulagem de altura, tanto na altura do assento para o chão, quanto na altura do fundo do assento, né? Tem que ter o local para posicionamento dos braços. Se for o digitador, ele tem que estar bem posicionado. O ambiente, ele não pode ser um ambiente com uma luz muito baixa, ao mesmo tempo não pode ter muita luz na tela do computador, porque isso pode também gerar problemas de vista, né, na pessoa. Então, para isso, as empresas elas têm que focar de acordo com sua especialidade, de acordo com as funções que os funcionários vão estar submetidos. Né? Se você precisa de um ambiente mais para escrita, você tem que ter uma luminosidade maior. Se é mais para digitação, não precisa ter uma luminosidade tão forte, porque isso pode afetar a posição da tela do computador. Hoje existe uma lei que obrigue ao empresário a ter algum tipo de posicionamento com relação a isso. Eu citei anteriormente a ginástica laboral. Existe uma lei que diga que com o número X de funcionários é necessário que tenha um profissional dessa área desenvolvendo aquele momento da ginástica laboral? Sim, existem as recomendações, né, do Ministério da Saúde que falam que, por exemplo, eu vou usar novamente o digitador, né? A cada 1 hora de trabalho, 10 minutos de descanso. Então, são 50 minutos de trabalho para 10 minutos de descanso. Esses 10 minutos é o período para ele se alongar, para ele se relaxar, né? E quando tem um profissional da educação física ou da fisioterapia, pode estar sendo feito esse trabalho uma vez por período. Então, por exemplo, período da manhã, período da tarde, né? Então, é feito esse trabalho. Há necessidade de uma supervisão de um profissional da saúde, um profissional da área. Tá ótimo, Danicelli. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada. O Administração em Debate desta semana termina aqui. Na próxima semana, um outro programa para você. Até lá!